com questões de banco de dados, né? E aí, ó, a primeira questão é essa, ó. No banco de dados, modelo entidade de relacionamento, o MER, que ele fala, né? Existe uma determinada condição de caráter restritivo. Mais especificamente, tal condição se coloca com a proibição para que duas entidades em um mesmo conjunto de entidade possam dispor dos mesmos valores no atributo-chave. Assinale a designação correta para o conceito em questão. Aqui, pessoal, uma dica, né, para vocês, quem quiser por aí já que acha qual é a alternativa, mas é o que ele está dizendo aqui. Mesmo sem saber nada disso aqui, né, essa questão nós não podemos errar. Porque, ó, ele fala de modelo de entidade de relacionamento, só para lembrar o que é entidade. A entidade é a tabela lá que você cria, tá? E aí ele está falando que é uma proibição para que duas tabelas em um mesmo conjunto lá possam dispor dos mesmos valores no atributo-chave. Então, ó, se eu não... qual a restrição que eu vou ter? Né? No caso aqui, já respondi, né? Restrição de unicidade, que é o que o Ricardo falou aí, alternativa A. Você não pode ter dois valores, né? Não pode... proibição, ó. Tem que ler a palavra aqui, ó. Deixa eu até grifar. Proibição, tá vendo? Para que duas entidades em um mesmo conjunto entidade. É meio confuso, né, aqui, mas é isso, né? Então não pode ter alternativa A correta. Conceito basilar MER é o de criar tabela de modelo relacional para cada tipo de entidade fraca. Bom, só para relembrar aqui, né, que pode ser que caia outras coisas, né? Entidade fraca é uma tabela que depende de outra tabela. Tem que lembrar aquela tabela... boa noite, Eric. Tem que lembrar aquela tabela de dependentes que ele criou lá de exemplo. Então ele criou uma tabela de dependentes dos funcionários. Aquela tabela, ela é uma tabela fraca, né? Chamada de entidade fraca. É o nome, né? Mapeamento dos tipos de entidade fraca portanto, o processo segue determinados critérios cuja observância é estritamente necessária para que possa resultar em banco de dados de alta qualidade. Com base nas informações, identifique as alternativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Na hora de digitar que saiu, que eu copiei a questão, saiu colado. Bom, tabela criada precisa incluir todos os atributos simples e os componentes simples dos atributos compostos do tipo de entidade fraca. Essa seria 1, CV ou F, né? A tabela criada precisa incluir como atributo de chave estrangeira a chave da entidade fraca associada à tabela forte. E 3. A chave primária da tabela criada é resultante combinado do atributo-chave da entidade forte for com o atributo-chave parcial da entidade fraca. Essa é bem difícil a questão, né? Porque já começou a criar uma salada aqui, né? Então, só para relembrar, né? Cria uma tabela de dependentes que está ligada com uma tabela de funcionários, né? E aí essa tabela de dependentes, ela tem que ter uma chave estrangeira, né? Ligada com uma chave primária lá da tabela de funcionário. Porque eu tenho que interligar, por exemplo, se a Rosângela tem dois dependentes, o Cláudio e o Paulo, eu tenho que colocar lá nos dependentes o número do código funcional, no caso, né? Ou que seja matrícula, né? Ou a identificação dessa Rosângela. Então, tem que criar uma chave estrangeira na entidade fraca. Então aqui, pessoal, olha só. Na 1, né? Ela tá certa pelo motivo do seguinte, que se você olhar aí na tabela dependente, ela vai estar sempre composto, vai estar associado a um funcionário. Então, na verdade, você tem atributos compostos associados a componentes simples, né, da tabela principal, né? A 2, ela é falsa. Por quê? Ele diz que a tabela criada precisa incluir como atributo de chave estrangeira a chave da entidade fraca associada à entidade forte, né? Então, na verdade, é o contrário, né?
a chave primária da entidade forte, ela tem que estar associada a uma chave estrangeira na entidade fraca, né? E aí ele fez ao contrário. Ele colocou que a entidade fraca associada à entidade forte, né? Ele meio que confundiu, bem um pouco complexa a questão. Então, a 2 é falsa, tá? A 1 verdadeira e a 2 falsa. A 3, ele fala que a entidade primária é resultante combinado do atributo-chave da entidade forte com o atributo-chave parcial da entidade fraca. Tá certo, né? Então, você vai combinar, né, na tabelinha aí, ó, que vocês estão vendo aí de funcionário com o outro, vai combinar o atributo-chave da forte com a fraca, né? E aí você vai fazer a pesquisa, né? Gerar a pesquisa. Então o resultado é esse, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa D, verdadeiro, falso, verdadeiro, ok? Então, 3. Considerando MariaDB um fork de código aberto do MySQL, leia as informações a seguir sobre suas características, funcionalidades e comparações com o MySQL. Lembrando, o MySQL ele é um banco de dados, um sistema de gerenciamento de banco de dados aberto, né? Não é pago, né? E esse MariaDB é um concorrente dele, assim como o Postgre também. E eles são código aberto, todos eles. O único que é cobrado é o Oracle e o SQL, tá? Então, galera, vamos começar a ver a primeira aí pra gente ver. MariaDB oferece recursos avançados de segurança, incluindo criptografia e autenticação PAN e LDAP. Vamos deixar aí de canto. Em termos de funcionalidades, MariaDB está muito atrás do MySQL, oferecendo poucas opções avançadas. O desempenho é considerado inferior devido às suas limitações de otimização e gerenciamento. E a comunidade está em constante crescimento, mas ainda é menor do que comparado ao MySQL. O MySQL é o maior de todos, então eu sei que a 4 aqui, ó, ela é verdadeira, tá? Essa última aqui, ela é verdadeira. Então, olhando as alternativas, ó, a A e a B cai fora. Sobrou a 1, a 2, e aí eu errei a digitação aqui, mas tranquilo. Então, sobrou a 1, a C, a D e a E. Então, vamos ver aí. Então, ó, ele oferece sim, né, recursos avançados de segurança, incluindo essas criptografias, é verdadeiro. Então, a 1 é verdade. A 2 é falsa, ela não está muito atrás, tá? 3, o desempenho que é considerado inferior também não, tá? 4 é verdadeira. Então, Ricardo, que é a digitação, aqui é a alternativa C, tá? Depois eu corrijo aí pra vocês que tinha um outro aqui, talvez ele tenha colocado 3. Pô, tá vendo? Só pra garantir aí. Então é isso, tá? Então, é a 1 e 4 que tá certo. Beleza? Esse é mais pra gente revisar mesmo e ficar aí. Bom, bora para 4. Em um sistema de gerenciamento, indexação é uma técnica crucial para melhorar a eficiência da recuperação de registro. Não sei se vocês lembram que vocês estudaram aí, mas a indexação é de você criar um índice, ele vai criar um arquivo paralelo lá no HD, e esse arquivo paralelo ele vai como se fosse um índice do livro. Ao invés de você procurar todas as páginas, você vai falar, olha, sei lá, eu quero o endereço, então você procura na página 10. Você começa pela 10. Eu não vou precisar procurar na 1, na 2 e na 3, onde tem os nomes, né? Se eu quero endereço, ele vai mandar procurar só na 10 para frente. É como se fosse um índice mesmo, né? Então, funciona como estrutura de acesso auxiliar, onde os índices agem como caminhos de acesso secundários, permitindo formas alternativas de acessar registros, sem alterar seu posicionamento físico no arquivo de dados principal. Isso é verdade, ele é um ponteiro, né? Lá no principal fica no mesmo lugar, ele só fala onde que vai, né? Esses índices são semelhantes aos índices de um livro, ele acabou de falar aqui, né? Então, acabei de falar. Diferentes tal. Considerando esse cenário, preencha as lacunas a seguir para completar corretamente as informações sobre a indexação. Os índices de um banco de dados funcionam como
Então olha só, item B, registros, item C, tabelas, item D, arquivos, item E, estruturas. Então olha só, pessoal, e aí tem A, caminhos, né, para recuperação eficiente de dados, e podem ser de vários tipos, incluindo índices, sei lá o que são essenciais para organizar e acessar dados de forma mais rápida. Então vamos de novo aqui. Criei um arquivo à parte, tá? Que é um arquivo para achar o registro mais rápido no meu arquivo principal. Então, quando eu crio o índice, ele cria um arquivo à parte. E aí, o que ele vai falar? Ele vai me dar um ponteiro. Ele vai falar, ó, eu quero saber o endereço. Se o seu arquivo da página 1 até 9 só tem nome do funcionário, e a página 10 começa o endereço, ele vai falar, ó, esse endereço está na página 10 para frente. A sua busca vai ficar mais rápida. Então, ó, não tem como eu fazer tabela nisso, né? Porque não tem nada a ver. Já sai daqui multinível, né? Índices multinível, não lembro dele falar disso. Não tem como ele fazer com arquivos, né? Temporários. Por que você vai criar um índice temporário? Você criou um índice, tá lá e pronto, né? Não lembro, create index, né? Que era o comando. Então, acabou ali, não tem como, né, ser temporário, né? Aleatório piorou, né? Que aí você vai procurar aleatoriamente, significa procurar em qualquer página, né? Então, sobrou aqui registros binários e caminhos ordenados, né? Então, é a alternativa A. Caminhos e ordenados. Ele vai ter que ordenar, né, a tabela, né? Ele vai deixar ordenado lá no índice. É como se fosse o índice do livro. A gente tem que lembrar isso, né? Página 1, 2, 3. Não está desordenado. Tipo, eu começo o índice do livro na página 20. Depois, mais para baixo, tem a página 1. Ela está em ordem, né? Então, só para vocês... que não podia ser binário, o Ricardo falou. Beleza. Na verdade é isso. Bem lembrado isso aí. Quando você cria um índice, o ideal é você não colocar, tipo, se a sua tabela tem lá um campo masculino e feminino, o ideal é você não criar um índice desse negócio. Que daí, se você criar um índice masculino e feminino, vem muitos registros. O ideal é você criar um índice que tenha, na sua consulta, poucos registros, né? Normalmente a gente cria um índice em cima do código de identificação do funcionário, em cima do nome do funcionário, porque nome do funcionário às vezes vai ter 2 caras igual, não vai ter, é muito difícil ter. Se a empresa tem 300 funcionários, você fazer uma consulta no nome e aparecer 250 com o mesmo nome. Então você tem que procurar, né, fazer índices que não retornem muitas consultas. Depois vocês olhem, não retornem muitos registros. Vocês olham lá no material que está escrito lá também. Bom, 5, então, os profissionais de TI sabem que no âmbito de sistemas dados é comum recorrer a SQL, né? Structured Query Language, ou na tradução livre, né? Linguagem de consulta estruturada, devido à versatilidade das funções e pertinência para grande parte do projeto, entre os quais mais diversos comandos, né? Um deles se destina a recuperar dados. Pessoal, é que ele coloca um negócio enorme aqui, né? Até agora é uma questão só difícil, né? Acho que essa matéria aqui a gente vai resolver, sim. Recuperar. Vou até grifar aqui, Recuperar. Recuperar dados, eu tenho que fazer uma consulta, né? Como é que eu faço para recuperar um dado? Vou consultar. Para inserir, eu faço o insert. Para deletar, o delete, né? Em um ou mais objetos de banco de dados, assinale a alternativa que representa a designação correta do SQL nessa questão. Já acabei de falar, né? Então, consulta. Para quem estudou, comando de consulta falei, expliquei, ainda dei exemplo aqui. Tem vídeo lá que eu coloquei usando MySQL, né? Fiz consulta, inseri tabela. Select. Então, alternativa C. Tá? Delete não dá, vamos só relembrar. Delete é apagar. Apagar dados da tabela, hein? Que se você quiser apagar índice, tabela é o drop, né?
update para você manipular dados, né? Então esse aqui, update para você trocar, né? Editar um dado, insert, inserir dados e alter table, alterar tabelas, colocar campo mais numa tabela. Lembrando que tabela é a mesma coisa que entidade. Isso que é meio complicado aqui, mas beleza. E esse aqui já ficou a resposta, esqueci de tirar. Então, ó, quando é traduzido select, é possível fazer algumas consultas combinadas, né? A cláusula que permite que sejam combinados dados de duas ou mais tabelas em um elementar comando select, né? Essa cláusula possibilita a junção de dados que seguirão para entidades ou tabelas separadas a partir da adoção do modelo relacional. Então aqui, ó, até que ficou meio ruim aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Group by, agrupar, criar, o ask eu nem sei o que é, join é unir, né? Então só me sobrou, na verdade, o where mesmo, que é o que já estava marcado ali, né? Que é select asterisco from tabela, where. Where é onde, né? Traduzindo de inglês para português. Bom, aqui então, set, o modelo orientado pode ser considerado a extensão do paradigma de modelo orientado a objetos. Essa questão achei difícil, tá? Porque ele vai buscar daquela disciplina que a gente fez de objetos, né? Que a gente usou Java. Então, ó, ele compartilha os mesmos conceitos, afinal, o paradigma orientado a objetos visa construir aplicações a partir de objetos abstraídos da realidade, com a devida associação de dados e comportamentos. Esses objetivos têm atributos entendidos como as propriedades que apresentam valores que descrevem objetos, métodos que são as especificações do comportamento. O modelo orientado a objetos também carrega outras características de suma importância, incluindo encapsulamento, as mensagens, a herança e polimorfismo. Sobre a temática, avaliem as asserções a seguir e a relação proposta. Então, polimorfismo é a capacidade de criar uma nova classe a partir de outra, né? Por quê? Em contrapartida, herança é a capacidade de aplicar diferentes implementações para métodos com igual assinatura em diferentes classes. Em breve, né? Então, a gente tinha o objeto, né? Que a gente criava como se fosse a planta da casa, lembra? Aí você cria uma casa, então isso é um objeto. E o objeto ele vem a partir de uma classe, né? A classe é como se fosse um molde da minha casa, a planta da casa. O objeto é a casa em si. Eu lembro que eu fiz um slide desse na disciplina lá de orientado a objetos. Não lembro o nome da disciplina agora. E aí ele está falando aqui, ó, que você tinha atributos e tínhamos também métodos, né? Então eu podia falar que o meu objeto carro ele podia ser cor vermelha, né? E os métodos eu podia acelerar, poderia que é polimorfismo, no modelo no situação orientada objeto. Se eu colocar assim, né? Então você conseguia puxar, né? Então, ó, polimorfismo, né? Ele é o que? Na programação PO, programação orientada a objetos, esse é o nome da disciplina. Permite, então, né, que você faça o que? Diferentes classes que sejam tratados como objetos de diferentes classes sejam tratados como objetos de classe comum, né? Então, por exemplo, na classe animal, você tem o método fazer som, né? E aí você tem classe derivada, cachorro e gato, que tem fazer som, né? Então o cachorro late e o gato mia, né? Então isso seria o polimorfismo, é uma flexibilidade na reutilização do código, né? Então esse negócio de criar uma nova classe não é polimorfismo, né? Herança, então uma já não, então a 1 já é falsa, né? Não tinha como falar que que esse cara aqui de baixo não tem nada a ver com o de cima já, né? Ele tá falando de herança embaixo, né?
é aplicar diferentes implementações para métodos com iguais assinaturas. Então, é capacidade de aplicar diferentes implementações para métodos com igual assinatura em diferentes classes, também não é. Então, A1 é falso e A2 também, tá? As duas são falsas, o Ricardo tinha falado, é isso. Bom, 8. Quando a expectativa de retorno de linhas de uma consulta é demasiadamente alta, os índices não deveriam ser utilizados. Acabei de falar para vocês, né? Se você vai fazer uma consulta, você tem 300 registros, se vai te retornar 280, você não tem que usar índice, porque a consulta vai ser lenta de qualquer jeito. Por exemplo, se uma coluna tem somente dois valores, preto e branco, que é o binário que a gente acabou de falar, uma consulta nessa coluna sempre retornará uma elevada quantidade de linhas, por se tratar de índice não agrupado, não raro ocupará muito espaço e não será utilizado para consultas. Por sinal, o índice cluster ou agrupado apresenta os valores constantes na coluna, podendo ser agrupado em pequenos conjuntos, favorecendo a pesquisa na área de índices da tabela. Não havendo maiores restrições, usa-se a criação dos índices. Cada índice é aplicado a uma tabela com a especificação de uma ou de mais colunas. Criação de índices dá pelo comando createIndex, que produz um índice com as colunas de uma tabela. A respeito, analise a relação e proposta. A cláusula unique é opcional, definindo para uma determinada coluna que existirão valores duplicados. A junção do índice unique e da especificação not null para uma coluna acaba por definir a chave secundária da tabela quanto ao aspecto lógico, pois tal chave não pode ser única. Então, unique, na verdade, quando você quer criar valores únicos, né? Deixa eu ver. Se você quer valores únicos, você não quer que ele seja duplicado, né? Que ele falou de tudo aqui em cima, né? Um monte de coisa aqui, né? E aí ele falou do índice, né? Então o índice normalmente, que a gente falou, você não pode ter valor duplicado. Contou toda essa história e aí fala que é opcional. Você põe ou não põe? Então a primeira seria falso. A segunda, junção de unique e not null para uma coluna acaba definir chave secundária. Pessoal, não necessariamente, né? Unique e not null significa que são único e não pode ser nulo o valor, né? E não quer dizer que vai ser chave secundária. Pode usar ou não. Então, a primeira é falso, a segunda é falso também. Não sei se estou sendo claro, que coisa vocês avisem aí. Ó, sem querer apertei errado aqui. Então, no campo de TI, é importante a 9, né, que se conheça a definição correta dos termos e das expressões, são comumente empregados, aí fala um monte de coisa, né, fazendo com que o profissional possa ser mais assertivo. Um desses conceitos é a identificação do nome do banco de dados. A especificação durante o projeto banco de dados para englobar várias estruturas e tabelas. Várias estruturas. Nossa, está digitado errado ali também. Deixa eu ver aqui. Hoje eu fiz um negócio aqui e ele veio com um monte de errinho ali que eu nem vi. Várias estruturas e tabelas. Assinar a designação. Então, ó, se são várias estruturas, não pode ser tabela, né? Não pode ser instância, não pode ser arranjo. Então, é aquele tal negócio que a gente cria lá no MySQL, que eu não vou conseguir abrir aqui agora. Mas depois vocês pegam a aula que eu criei lá, Create Database. Primeira coisa que você coloca, Create Database Univesp Teste, sei lá, eu coloquei lá. Então é a mesma coisa que você criar um esquema, criar um banco de dados. Então você pode criar dentro do seu gerenciador vários bancos de dados, né? Por isso que a resposta aqui é esquema, né? Dentro do banco de dados que você coloca as entidades, que são as tabelas. Dentro das entidades que vão os atributos. Os atributos são os campos da tabela, tá?
é isso. Também esqueci de tirar. Deixa eu ver se consigo tirar rapidão aqui. Mas é cópia, achei que era outra. Bom, foi mal, nem vi, pessoal. Então, ó, existe uma restrição que é imposta a dois conjuntos de atributos de banco de dados. Mais especificamente, a restrição é estabelecida por parte do projetista responsável do banco de dados em conformidade com regras que vigoraram, né, no mundo real que está sendo modelado. Portanto, diz respeito a uma ferramenta que possibilita o estabelecimento de uma formalização para avaliar a qualidade do projeto. Assinale a designação. Primeira coisa que eu vou falar, ó, é que vocês têm que tomar cuidado, ó, que ele fala aqui, ó. Diz respeito a uma ferramenta que possibilita o estabelecimento de uma formalização para se avaliar a qualidade do projeto de banco de dados almejados. Então, aqui o que significa esse monte de coisa que ele escreveu, né? Não sei se vocês lembram lá que a gente viu lá nos estudos. Você pega um negócio do mundo real, você fala assim, sei lá, eu tenho uma loja, eu preciso fazer cadastro de funcionário, preciso fazer um cadastro de estoque, preciso fazer cadastro de produto, preciso fazer um cadastro de compra, preciso fazer um cadastro de vendas, preciso fazer vários cadastros. Eu vou pegar isso no mundo real. Então, isso a gente vai fazer o quê? Vai pegar isso, fazer um projeto de banco de dados, né, que é o mundo real, e eu vou modelar isso em banco de dados. Modelagem de entidades relacionais. Então eu vou começar a relacionar um negócio com o outro, né? Eu sei que as vendas vai vender produtos prontos, né? Mas aí a parte do projeto eu vou ter que pegar dentro do meu estoque produtos que eu comprei para produzir determinada peça, né? Então tem que ter uma relação aí, né? E aí você vai criar vários relacionamentos, né? Entre uma entidade e outra, entre uma tabela e outra. Sendo mais específico aqui para vocês, né? Então, sei lá, o departamento de projetos vai projetar mesa, né? Para fazer mesa eu preciso de madeira, preciso de parafuso, preciso de sei lá, vou colocar aí pezinho de borracha, né? E preciso de uma furadeira, preciso da serra, preciso da parafusadeira, entre aspas, e etc. Então, como eu preciso de madeira e parafuso tem que estar cadastrado no meu estoque, né? E aí esses itens, madeira e parafuso, eu tenho que comprar. Eu tenho que estar no setor de compras. Então tudo vai se interligando, né? Que daí eu coloco no processo e junto. A Bia colocou A. Então é uma dependência funcional de um com o outro, exatamente isso, tá? A forma normal, que é a formalização, é eu tentar pegar essa tabela enorme, que um depende do outro, não sei se vocês lembram também que a gente falou disso, e aí eu vou tentando, com as dependências funcionais, identificar quais são as dependências funcionais, e eu vou separando essas dependências em tabelas menores, né? Então é a alternativa A correta.